Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Min, tô de volta no canal que inclusive é o maior canal espírita do mundo. Olha só, e se você não é inscrito, já se inscreve aqui, ó, nesse botão se estiver vermelhinho, aperta aí, porque, né, vamos continuar crescendo mais e mais, ajudando aí, dá o like pra ajudar o canal assim, chegar em todo mundo que precisa ouvir todas as mensagens aí, sai vídeo todos os dias. E se você é um espírita raiz, escreve aqui embaixo que você é espírita raiz, que você é um alien raiz, humano raiz e da onde você vem, beleza? Não esquece do like pra ajudar. Então vamos lá. Hoje eu vim falar sobre as questões mais perguntadas da FEB, Federação Espírita Brasileira. E são muitas, viu? Eram mais aí de 25. Então eu escolhi assim as 15 mais perguntadas e vou tentar, né, falar o mais rápido possível para vocês não cansarem de mim, né? Então vamos lá, a primeira pergunta é: o que o Espiritismo informa sobre Jesus? Então Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ele ensinou, né, que vem do seu pai, é a expressão da mais pura da lei de Deus, né, de seu pai. A moral do Cristo, então, que a gente encontra no nosso evangelho, é o roteiro aí dos objetivos da humanidade. Então, uma espécie de trilha de evolução do homem. E é muito importante lembrar que colocar a moral do Cristo em prática é a solução para todos os problemas humanos. Vamos lá, segunda. Aonde vive e o que fazem os espíritos desencarnados? Eles residem, então, além do mundo corporal, né? Que a gente conhece como o mundo espiritual, então. Essa é a habitação deles, né, dos desencarnados. Eles estudam, trabalham e desenvolvem diversas atividades nesse plano espiritual. Terceira, o Espiritismo tem entre seus princípios a crença em Deus? Sim, né, gente? O Espiritismo explica que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. E mesmo assim, faltam palavras, né, no nosso vocabulário para descrever quem é Deus, o que é Deus. Então, o universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados ou inanimados, materiais e imateriais. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. E ele abrange tanto a lei física como as leis morais. Deus é tudo, né? Quarta, o Espiritismo tem entre seus princípios a existência de vida em outros mundos? E sim, a doutrina espírita então esclarece que no universo há sim outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos, menos evoluídos que a gente, né, que os homens. Próxima, quinta, quantos adeptos do Espiritismo tem no Brasil? Então, de acordo com o censo de 2010 de IBGE, 3,8 milhões de espíritas no Brasil, tá? E por volta de 15 mil centros espíritas, olha só. Sexta, os espíritos sabem todas as coisas? Será? E bom, os espíritos são as almas dos homens, certo? Que já perderam o corpo físico, desencarnaram. E se a gente observa, então, a humanidade encarnada, a gente percebe que o conhecimento aí que a gente tem é correspondente com o seu grau de adiantamento moral, intelectual. Então, a morte é só uma passagem aí para a vida espiritual. E lá não se dá valores morais ou de inteligência
para quem não tem o mérito. Entendeu? Então, 7ª pergunta. Será que o espiritismo é a mesma coisa que Umbanda e Candomblé? E não, gente. O espírito é uma doutrina que existiu na França, 1857. E o Candomblé, né, é de origem africana. E a Umbanda é originária, né, do Brasil. E são doutrinas espiritualistas. 8ª pergunta. Todos os espíritos são iguais? Não. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, né? Como eu já disse, eles se diferenciam conforme o seu grau de perfeição, né? Que eles tenham alcançado. Então, existem os espíritos puros, que atingiram já essa perfeição máxima, que são os bons espíritos, onde o desejo do bem é o que predomina. E os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões inferiores. 9ª pergunta. Somente pelo espiritismo se pode ter contato com os espíritos? E não, né? De jeito nenhum. A relação entre os espíritos com os homens sempre existiram. E vale lembrar também que os bons espíritos nos atraem, então, para o bem, né? Eles nos dão coragem, eles nos sustentam nas nossas provas da vida. E os espíritos imperfeitos nos induzem ao erro. 10ª pergunta. O que é lei de causa e efeito? É uma lei criada por Deus e que dá ao homem o livre arbítrio, né, para agir. Mas você vai sempre responder pelas consequências das suas ações, certo? Então o que você faz de mal e de bem vai retornar para você ou nessa ou na próxima existência ou na próxima. Então, a sua vida futura depende apenas, exclusivamente de você. 11ª pergunta. O que é a prece de acordo com o Espiritismo? Bom, a prece, então, é um ato de adoração a Deus, né? É um resultado de um sentimento inato, né? O que é inato? Que pertence a gente desde o nascimento. Então, é como um sentimento inato no homem, né? Instintivo. Assim como é inato no homem a existência do Criador, né? A gente consegue perceber isso pela necessidade da crença para o homem, né? Quantas religiões existem por aí que normalmente tem como base um Criador? Então, a prece torna o homem melhor, porque aquele que ora com fé, com vontade, com confiança, fica mais forte contra as tentações do mal. E os bons espíritos são, então, aí enviados ou aproximados pela sintonia que essa pessoa entra, que ela emana. 12ª pergunta. Nas instituições espíritas, há algum tipo de pagamento? E não, né? De jeito nenhum. Toda a prática espírita é gratuita, né? O Evangelho mesmo deixa bem claro que dai de graça o que de graça recebestes, né? Ajudar, então, de graça os outros com a sua mediunidade, né? Que foi te dada gratuitamente. 13ª pergunta. O Espiritismo revela algo novo? E sim, o Espiritismo revela conceitos novos aí, mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. E também revela o que somos, né? O que a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. 14ª pergunta. O Espiritismo tem rituais ou sacerdotes? E não, gente.
A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, né? Dentro do princípio, obviamente, de que Deus deve ser adorado. Então, o espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa nas suas reuniões altares, imagens, velas, alucinógenos, incenso, fumo, talismã, amuleto, horóscopo, cartomancia, as pirâmides, cristais. Posso continuar, né? O espiritismo, então, ele não tem nenhum ritual estruturado, né, desses que eu falei aqui. Então, mas, por exemplo, os cristais, a cartomancia, essas já são práticas espiritualistas e não espírita. Mas lembrando que um não exclui o outro, né? Até porque o Edu sempre lembra a gente que os cristais têm sim energia. E se você já assistiu alguns dos vídeos do Edu, né? Coloca aí, Espiritismo Raiz, Cartomancia. Vocês vão ver que muitas boas cartomantes são assim assistidas por espíritos bons, né? Que estão lá para transmitir mensagens. Então, o que eu tô falando? É que essas práticas não são o que vocês vão encontrar num centro espírita. Vamos lá, próxima, 15ª pergunta. Como o espiritismo se relaciona com as outras religiões? Então, o espiritismo respeita, né, todas as outras religiões e doutrinas por aí. A gente valoriza todo o esforço, né, para a prática do bem, pela confraternização entre todos os povos, independente de raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, social. Então, inclusive, né, no Livro dos Espíritos tem uma frase que se encaixa bem nessa última pergunta, é bem legal. É assim: reconhece o homem de bem, que é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, a gente suporta qualquer pessoa, religião ou doutrina que se esforça aí para ser esse homem de bem. Entendeu? Então é isso, gente. Eu falei demais, falei um pouco sobre tudo. Se vocês tiverem perguntas aí, pode escrever aí que eu vou tentar responder. E eu sei que esse vídeo foi falando um pouquinho sobre tudo, então se tiver algum assunto que você gostou em específico para eu entrar mais a fundo, escreve aí qual pergunta você gostou. E é isso, gente. Compartilha, dá muito like, vai nessa lojinha linda, né, do Chama Violeta, do Edu. E fiquem com Deus, até a